A negociação envolvendo o atacante Johan Carboneiro junto ao Racing tem situações que ainda estão sendo trabalhadas no bastidor do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos chegou a afirmar que a compra do jogador já estava acertada e que seria feita ao final da temporada. Entretanto, informações do bastidor do atacante colombiano e atrasos no pagamento do Inter ao Racing pelo empréstimo do jogador colocam ingredientes novos nesta situação. A gente traz detalhes sobre o que está mal explicado no assunto Johan Carboneiro agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Johan Carboneiro, atacante colombiano do Racing, que está emprestado ao Internacional e que está envolvido em meio a um negócio que tem situações mal explicadas, que tem alguns ingredientes estranhos nesse processo. E eu vou explicá-los aqui. Mas antes, convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? Eu quero falar sobre Johan Carboneiro e tudo que envolve o jogador que está no noticiário do Inter em vertentes diferentes, tá? Uma das vertentes envolve o aspecto contratual do jogador, tá? Ele pertence ao Racing de Avejaneda, está emprestado ao Internacional até o final deste ano, e para que o Inter fique com o jogador, está prevista uma cláusula no contrato de que se o Inter pagar 4 milhões de dólares, pode ficar com o atleta em definitivo. O que se tem de concreto em relação a isso, tá? O Inter pagou 350 mil dólares, ou acertou pagar 350 mil dólares pelo empréstimo do jogador. E o Racing está ingressando na FIFA com uma denúncia ao Internacional porque o Inter não pagou 2/3 deste valor e atrasou os pagamentos. E aqui começam os ingredientes que eu coloco como estranhos. É um valor irrisório, este que o Inter atrasou para o Racing. Irrisório para o fluxo de caixa do Internacional, irrisório para o orçamento do Internacional. A gente está falando aqui de cerca de R$1 milhão, o que para o orçamento do Inter não é nada. E o Inter atrasou este valor, estressando uma relação entre clubes, queimando um pouco a imagem do Inter no cenário e no mercado. E isto é estranho, isto não é usual. Dívidas deste tamanho ganharem este espaço, 200 mil dólares, R$1 milhão, é irrisório, como eu falei. Mas o Inter já havia manifestado que tem tudo acertado para, e inclusive o desejo de comprar o Carboneiro no final do ano junto ao Racing, mediante esta cláusula de compra que está estabelecida. Anteriormente, o Inter estava estabelecendo uma espera nessa negociação, porque o Inter tem a opção de comprar o Carboneiro por 4 milhões de dólares, mas obviamente o Inter quer pagar menos por este jogador. Só que a própria entrevista do José Olavo Bisol a respeito do Carboneiro, e ele foi questionado se este atraso no pagamento do empréstimo pode resultar em dificuldades do Inter fechar com a compra do Carboneiro, o Bisol disse que não, que o que está estabelecido em contrato está estabelecido em contrato e não depende uma coisa de outra. Tudo isso desenha um cenário que vai ao encontro das informações que a gente tem de bastidor, de que o Inter tentou baixar esta pedida do Racing e ouviu não só um não, mas o Racing nem quis conversar sobre esta situação, sobre baixar o valor para comprar o Carboneiro de 4 milhões de dólares para algo mais acessível ao Internacional. O Racing nem conversou com o Inter. E depois aparece a história de que o Inter atrasou o pagamento do empréstimo do jogador. Eu levantei no AM Colorado uma hipótese do Inter ter atrasado o pagamento
do empréstimo do Racing como um meio também de dizer, olha, agora eles vão ser forçados a conversar conosco. E a gente pode estabelecer algum tipo de diálogo em relação à compra do Carboneiro. O Inter pode, bom, já que a gente deve 200 mil dólares, a gente fecha por 4 milhões de dólares tudo e fica nisso mesmo. E aí o Inter consegue ali um descontinho de 200 mil dólares nessa situação. Tô colocando exemplos, tá? Ou o Inter, não, então faz o seguinte, eu não vou te comprar ele por 4 milhões de dólares. Tu quer ganhar esses 200 mil dólares que eu tô te devendo? Ou daqui a pouco 3 milhões e meio de dólares paga tudo. E aí o Inter estaria comprando o Carboneiro por 3 milhões e 300 mil dólares. Tendo um desconto já de 700 mil dólares, que já são 4 milhões de reais, o que é um valor maior. É uma hipótese que eu estou levantando aqui, tá? A partir da estranheza que gera o fato do Inter ter atrasado um pagamento de 1 milhão de reais, que para o Inter não é nada, e para o Racing já é alguma coisa, porque o patamar financeiro do Racing ele é muito menor na Argentina. Uma outra situação que eu coloco aqui e que está andando paralelo a isso são as informações do bastidor e o motivo do Carboneiro ter sido sacado tecnicamente do time do Internacional. E o que vem da comissão técnica, e eu já falei sobre isso aqui ontem, é o fato do Carboneiro não estar rendendo e entregando do ponto de vista de desempenho. E desempenho tático, técnico e físico. O Carboneiro é um jogador que tem corrido pouco nos jogos, e isso tem irritado a comissão técnica. E obviamente que isso ser vazado também diminui o valor do jogador. Não acho que um fato está ligado ao outro exatamente, tá? O Carboneiro saiu do time porque a comissão técnica se irritou com a postura do jogador. Isso é fato, mas isso, por consequência, vai diminuir o valor do atleta. E acho que até pode fazer com que o Inter reconsidere a ideia de pagar pelo jogador. Inclusive o valor que o Inter estaria disposto a pagar, o que me parece que os 4 milhões de dólares hoje estão um pouco fora de cogitação. Mas é este o ambiente e é este o cenário que o Inter está lidando no momento com um dos principais atacantes nos últimos jogos e que agora virou reserva de Ramon Dias, Carboneiro. O que você faria? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!